Olá, sejam bem-vindos ao SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas. Além dos sintomas? E a gente fala sobre o quê, Júlio? Saúde, comportamento e sociedade. Eu sou o Glauco, ele é quem? O Júlio. E o tema de hoje... Nossa, ele tá rápido hoje. Ele tá rápido hoje, doutor. Ele tá muito rápido. Meu Deus. Então, a nossa convidada de hoje é a ginecologista Fernanda Manente, que vai falar sobre mitos e verdades hormonais. Aí, galera. É isso aí. É isso aí, né, doutora? É isso aí. Bora, vamos lá? Você que tem dúvidas sobre Tudo isso, por mais que a gente já tenha falado várias vezes sobre hormônio, gente, esse é um assunto muito amplo. Certo, Sim, Júlio? com certeza, doutora. Doutora, seja bem-vinda. A sala é nossa. Fica à vontade. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de participar do podcast de vocês. E vamos tirar todas as dúvidas aí, tirar todos os mitos que envolvem os hormônios. Bom, perfeito. Doutora, vamos começar assim? É reposição ou é terapia hormonal? E aí a gente... E aí a gente vai. Perfeito. Na realidade, assim... Vamos lá, boa viagem. A gente usou durante muitos anos a nomenclatura de terapia de reposição hormonal, né? Como se a gente chegasse num ponto em que a gente não produz mais hormônio, a gente tem que ficar repondo um hormônio que a gente já não tem mais. E, na realidade, isso já caiu por terra essa nomenclatura. Hoje a gente usa mais a terapia hormonal, que é mais abrangente, que envolve mais não só a gente pensar no que está zerado na mulher, mas em pensar em otimizar os hormônios daquela mulher nas diversas fases da vida dela. Então, a gente não usa mais reposição, a gente usa adequação, modulação, terapia hormonal, para justamente falar sobre todas essas fases. E ainda isso é um ponto de interrogação na cabeça de muita gente, de alguns prescritores, alguns colegas da doutora, tem muita... Tem muita gente que desconhece, então acaba preferindo não se envolver na terapia de reposição, ou de modulação, ou de adequação, porque desconhece, de fato, o que aquilo pode causar ou não. E tem muita gente que não faz por medo mesmo, né? Tem receio de... Tem receio, não paciente só, médico também. Então, tem muita coisa envolvida na terapia hormonal que gera medo, que gera risco, que gera desconforto. Então, a gente vê muito por aí, ou as pessoas não fazerem, algumas pessoas fazendo de forma inadequada, e realmente tem aquelas pessoas que estudaram para aquilo e estão fazendo da melhor forma possível. Ah, e doutora, quando que você começou a olhar para terapia hormonal de uma forma diferente? Olha, eu acho que quando eu fiz 40 anos... Foi aí que... A idade. A gente completou 40. Mudar... O tempo não volta mais. É engraçado, porque assim, na minha vida eu passei por diversas fases em que eu percebi que eu comecei a atender melhor os meus pacientes, dependendo de qual momento de vida eu estava passando. Então, na época que eu fazia endobstetrícia, eu passei a atender as minhas gestantes de uma forma diferente quando eu engravidei. Justamente, eu acho que por passar por aquela experiência. Você sabia não só a teoria, mas você sabia na prática o que aquela mulher estava passando. E aí era mais fácil, a conversa era mais fácil. E aí essa coisa da reposição hormonal, com vários estudos antigos que tinham, e endemonizando terapia hormonal, e a gente sempre bateu na tecla, não vamos fazer reposição, não pode, tem risco e tal. Quando eu fiz 40 anos, que eu falei, caramba, acho que eu tô precisando de hormônio. Eu vou ver o que esse negócio vai fazer. Eu falei, não, vamos lá, vamos checar, vamos estudar a fundo. E aí foi que eu me aprofundei realmente, não só no conhecimento teórico, mas prático também, de fazer experiências comigo mesma, de tentar entender o que estava acontecendo e ir ajustando em mim para poder passar essa experiência para os meus pacientes. E é legal você ter essa experiência, porque você consegue passar para eles e eles falam, doutor, e aí, pensando nisso, doutora, de passar essa experiência para eles, quando a paciente vai no consultório, qual que é o hormônio que está... A testosterona, né? Sempre a testosterona, doutora? A pessoa chega no consultório, ela quer saber da testosterona. Embora a testosterona é só parte do hormônio que é produzido pela mulher e só parte do problema, muitas vezes, que aquela mulher está precisando repor. Mas ela chega achando que é testosterona. Então, ela só quer saber da testosterona. Qual é a minha dosagem? Por que a minha está baixa? Por que a minha está alta? O que eu faço para melhorar? Se esse sintoma é disso mesmo... Então, é o hormônio, vamos dizer, a bola da vez. A bola da vez. É. Mas será que... mas assim, é tudo porque já vou ficar forte, já vou ter libido, o que é? Já começa a imaginar... Eu acho que pega mais pelo lado da libido e da disposição. Então, como hoje a gente fala muito e tem várias páginas no Instagram, página na internet, que fala muito sobre os efeitos que a testosterona baixa
acaba causando, então a mulher já liga uma chavinha, né? Fala assim, a testosterona baixa te dá menos disposição, testosterona baixa te dá menos libido. Tem muitas outras coisas envolvidas nesse sintoma. Mas assim que ela sente a baixa de libido e baixa de disposição, ela já liga com a testosterona. E aí ela procura o ginecologista. E aí, como é que tá minha testosterona? Quero repor. E às vezes nem precisa disso. Às vezes é outro caminho que a gente vai usar. Outra coisa, entendi. Né? Por exemplo, uma disposição. Será que essa mulher está dormindo bem? Será que ela está dormindo às 8 horas por noite? Será que ela faz a atividade física dela? Será que ela está se alimentando direito? Às vezes ela não está comendo direito, está comendo menos do que deveria. Está dormindo 6 horas, toda entrecortada, porque, sei lá, filho pequeno chama de madrugada. E é óbvio que ela não vai ter disposição. E óbvio que não vai ter libido mesmo. Ela vai querer dormir a hora que ela chegar à noite na casa dela, né? Então, às vezes ela linka com a testosterona e às vezes nem é. E às vezes nem é testosterona. E geralmente quando você faz essa terapia hormonal, doutora, qual que dá? É a testosterona que está mais baixa ou tem outros hormônios? Tem outros. A gente pesquisa tudo, né? E às vezes até vitamina que está baixa e a gente precisa ajustar. Né? Às vezes ajustando vitamina nem precisa de testosterona. O que eu sempre falo, né? As pacientes chegam lá no consultório e normalmente as que eu já acompanho há tempos, eu tenho uma dosagem hormonal delas de base. Então, assim, ó, você está sentindo alguma coisa? Não. Tá bom, nós vamos fazer uma bateria hormonal. Por quê? Porque eu quero entender como que aquela pessoa funciona com aquele nível hormonal. Porque determinados hormônios não têm um valor de referência normal para a mulher. Por exemplo, a testosterona. Quanto é o normal para a mulher? Sei lá. Pode ser que para mim o normal seja 10, para minha vizinha seja 50. Quanto é o normal? Você está se sentindo bem? Bom, então hoje você está se sentindo bem, sua testosterona é de 15. Ótimo, vou buscar a meta de 15 para ela se sentir bem. Então, daqui 3, 4 anos, ela se queixa de diminuição de disposição. Vamos dosar a testosterona. Tá 15, não é a testosterona. Tá 6, bom, vamos ajustar. Tá. Vamos. Então, as minhas pacientes de longa data, eu tenho esse controle e eu consigo fazer um acompanhamento mais específico. Agora, paciente que é nova, chegou lá no consultório, tô sem disposição, vamos ver. Aí eu vou tentando entender o contexto de vida dela e faço a dosagem hormonal para ver se aquilo também não está muito fora do contexto, né? Agora, é mais difícil você fazer uma fotografia e dar um diagnóstico do que você fazer um filme daquelas dosagens hormonais da paciente e tentar identificar o que ela está precisando. E quanto tempo, doutora, para começar a estabilizar ou ajustar esses reloginhos, assim? Quanto tempo vamos dizer, tratamento? Tratamento? Depende muito de como você está tratando, né? Da via que você está usando. Se você está usando a via oral, a via transdérmica, a via injetável, a via por implante. São vários tempos diferentes de ação. Mas eu sempre peço, assim, pelo menos uns 30 dias daquele esquema terapêutico para tentar notar alguma diferença ou não. E hoje qual via mais utilizada, doutora? Nossa, varia. Varia muito? Varia. E lá eu faço muito assim individualizado, porque eu acho que não é só a via que eu acho adequada. Eu procuro entender se aquela via vai ser a mais adequada para o paciente aderir ao tratamento. Porque eu acho que isso é mais importante do que... a via injetável é mais eficaz que a via oral. Tá, mas e se você não aplicar, você não vai ter essa ação. Então não adianta, entendeu? Eu acho que o grande desafio do médico hoje é a adesão do tratamento. Né? Eu acho que o grande desafio não é nem a adesão do tratamento, é você conhecer o paciente. Perfeito. As pessoas não têm tempo de conhecer o paciente. Por todo o processo que existe de consultório médico, de convênio médico, de má remuneração, enfim, que não cabe aqui. Mas acho que falta tempo para o médico conhecer o contexto de vida daquela paciente. E aí, conhecendo o contexto, fica mais fácil. Porque, assim, eu sei se aquela minha paciente vai tomar remédio ou não. Porque ela já me contou várias outras histórias. Então, eu sei se aquilo vai ser fácil ou não. Já teve uma experiência, ela solta ali, né? Igual assim, a paciente chega lá e fala, qual é o melhor anticoncepcional que existe? O melhor é aquele que você usa certo e que não te dá efeito colateral. Que para você pode ser X, para mim pode ser Y. Não tem o melhor. É igual aquela coisa do vinho, usa. Né, doutora? Qual que é o melhor vinho? Aquele o vinho que você toma. gosta. Entendeu? E aí entra essa coisa. Então, a adesão do paciente, acho que depende muito de você conhecer a fundo mesmo a vida do seu paciente. Não é só ali escrever o que o paciente está se queixando, entendeu? Conhecer o contexto. Com quem você mora, você é separado, você é casada, você tem filho, você não tem. Né? Conhecer o ambiente. O que você gosta de fazer, você sai de final de semana, você bebe alguma coisa, sabe? Onde você frequenta. Aí você
parceiro do seu paciente, porque aí ele vai entender o que você está propondo e você vai conseguir chegar num resultado, né? Perfeito. E tem uma coisa que eu vi no Instagram da doutora que eu achei interessante. Lá vem. A primeira, o hormônio não é milagre e não faz efeito sozinho. Ele precisa de uma boa base, dieta e exercícios para poder atuar. E aí a doutora comenta o que é o time 6 estrelas. É isso, é ligado, doutora? Tá ligado, né? Tá tudo ligado. Na realidade, assim, a gente tem que entender que tudo que a gente faz é a base da construção da nossa qualidade de vida. Tá. Que começa desde a nossa infância. Então, eu quero envelhecer saudável. Adianta eu começar com 70 anos querendo mudar alguma coisa? Você vai minimizar alguma coisa, mas a construção vem de lá de trás, né? E muita gente acha que pegar um atalho no meio do caminho, vou tomar um remedinho aqui, vou tomar um hormônio ali, vou pegar um caminho mais fácil e resolve tudo. Na verdade, não. O hormônio ou o remédio vai potencializar o que você já faz. Então, vamos supor, eu tô comendo mal, eu não tô treinando, vou tomar o hormônio, quero ficar grandão. Vai ficar gordão? Não vai dar certo. Não vai ficar fortão. Você não vai ficar boladão, brother. É gordão com fortão. É fordo. Fordo. Esqueci esse termo. Fordo. Rapaz. Não é Frodo, é Fordo. Então, é isso. Agora, você quer fazer as coisas direito, você tem que ter a base. E a base é o quê? Principalmente o pilar aí, o tripé, que é dieta, sono e treino. Não tem como ter qualidade de vida sem você realmente ter esse tripé bem estabelecido, né? Eu falo para as minhas pacientes que é assim, se elas merecem ou não usar o hormônio. Se elas estão fazendo dieta, exercício e dormindo bem, elas merecem esse presente. Agora, se não, porque tanta coisa você consegue ajustar só mexendo no estilo de vida, que às vezes você tira um efeito colateral possível de acontecer, você elimina riscos do uso do hormônio, porque não dá para negar, existe, né? Então, assim, você minimiza só melhorando a qualidade de vida com mudança no estilo de vida. Então, não adianta você querer cumprir, assim, pular etapas nesse sentido. Tem que fazer dieta, sono e treino, é o mínimo. E a questão do time 6 estrelas envolve isso, né? Na medicina do estilo de vida, que é a base para nosso envelhecimento saudável, a gente usa 6 parâmetros de qualidade de vida, que é a dieta, o exercício, a qualidade do sono, o manejo do estresse, a qualidade dos nossos relacionamentos e o abuso de álcool e substâncias tóxicas, né? Álcool, cigarro, drogas. Então, tudo isso vira esses 6 pilares que a gente organiza para a qualidade de vida. E aí eu brinco com as minhas pacientes, que as pacientes que já atingiram os 6 pilares, elas fazem parte do time 6 estrelas. Entendi. Não é 6 estrelas, é 6, meu amigo, né? 6 stars. Doutor, tem uma pergunta clássica que a gente faz, né? Que é aquela do AC/DC. Antes do Covid e durante o Covid. A diferença do perfil do seu paciente antes do Covid e agora, né? Porque isso vai seguir para o resto da nossa vida. Como que tá? Teve uma mudança comportamental? A gente pergunta para todos, né? Como foi para você dentro do consultório? A busca por essa questão da reposição, do cuidado. Terapia, terapia, João. Da terapia. O que você sentiu? Você falou do sono, o povo parou de malhar grande parte, claro. Muita gente voltou a beber numa quantidade bem assim absurda. Eu convivi com pessoas e as minhas pacientes também relataram a mesma coisa, mas o abuso do álcool foi maior. Então, acho que para quem não bebia passou a ter mais oportunidades para começar a beber, e quem bebia passou a beber mais vezes. E acho que por uma série de fatores, não só pelo fato de estar ali em casa e ter só isso para fazer, mas também por conta da toda a ansiedade, depressão, e de viver nessa situação que não foi fácil para ninguém, né? Então, eu acho que isso foi um dos pontos. Mas eu tive 2 vivências na pandemia. Eu tive uma parte das minhas pacientes que melhoraram muito a qualidade de vida, porque passaram a ter mais tempo, se organizaram melhor trabalhando em casa. Então, elas conseguiam se alimentar de forma mais adequada, separar um horário para treinar. E eu tive também aquelas pacientes que pioraram tudo. Que justamente por estar em casa, tinha mais facilidade de abrir a geladeira a qualquer momento, pegar qualquer coisa e, enfim, não tinha horário para nada, vivia de pijama o dia inteiro, aí se deprime e tal. Então, eu tive essas 2 vertentes. Para mim, Fernanda, eu
me tornei fisiculturista na pandemia. Então eu posso isso é dizer que pra mim foi bom. Donada, né, doutor? Foi donada. Isso aí tá... Ela precisa explanar mesmo. Explana pra foi gente, isso? doutora, como foi essa Sei lá, porque- experiência? Como Olha, isso, né? Do nada. Donada, não, essa donada. Porque assim, foi- exige uma disciplina muito grande, né, doutora? É. Porque... Na pandemia, antes da pandemia, eu já tinha muita procura das minhas pacientes para isso, para melhorar performance esportiva. Então, eu já tinha um leque ali de pacientes minhas que já faziam isso comigo. E, de novo, eu lembrei da fase lá que eu era obstetra e que eu melhorei o meu atendimento estando grávida. Eu falei, caramba, eu vou experimentar isso aí. Vamos ver o que é ser atleta de verdade. Porque, embora eu sempre fiz atividade física ao longo da minha vida toda, eu nunca vivenciei um esquema de atleta. Falei, eu vou vivenciar, eu quero saber como é que é. O que a pessoa tem que fazer para ser atleta? Que demais isso. Aí eu falei, E foi engraçado, porque foi no dia do meu aniversário. Todo final de ano, eu faço aniversário em dezembro. Então, todo final de ano, ao invés de eu escrever minha cartinha no ano novo, das metas pro ano seguinte, eu paro no meu aniversário e falo, o que eu vou inventar pro próximo ano? É inventar. E aí, eu tinha uma amiga na época que já competia, na categoria que eu competi. Ela sentou comigo num dia num jantar, um pouco antes do meu aniversário. E falou, ó, você gosta de fazer exercício, né? Vamos comigo na próxima competição, vai ser em março agora, ó, você tem tempo, você já treina mesmo, vai fazer. Falei, tá bom, né? Eu subo com você então, lá na categoria e beleza, vamos junto, né? No fim eu subi sozinha, tá? Ela não quis Ela ir não- comigo, mas ela não. não- Me abandonou, Qual a sozinha no palavra? palco. Fala pra ela. Tati, Tati. Vai, tá olhando pra lá, vai lá. Sacanagem Tati isso me abandonou. aí. Mas, ó... É nada, ela me ajudou muito. Relaxa, queimando a amiga. Nossa, até o isqueiro já... Emoção no isqueiro. E aí chegou no final do ano, no meu aniversário, eu falei, eu vou fazer isso aí em março. Aí eu tinha 96 dias entre a data que eu tinha decidido até fazer a competição. E na época eu tinha já começado a musculação fazia um ano. Do nada. Donada. Lembre-se disso, donada. Já acompanhava com nutricionista, então já tinha uma base, assim, meio que do que eu tinha que fazer. Aí sentei com o meu personal e com o nutricionista e falei, ó, é o seguinte, eu não tenho coach. Eu não tenho ninguém pra me ajudar. Eu quero saber se vocês topam uma loucura. Tipo, você vai montar meu treino pra gente subir em categoria tal. E você vai montar minha dieta, porque eu preciso secar pra subir no palco seca. Tá bom. Toparam os dois, então vamos. Aí a gente fez um planejamento nesses 3 meses de atividade física específica para aquilo e dieta específica para Quanto tempo aquilo. de treino por dia, doutora? Eu Quantas- treinava 1h20 por dia. Assim, Ferro, musculação, fazia cardio. cardio. No final tinha que fazer mais vezes cardio. Então, nas últimas Cardio, 3 mais semanas. corrida, doutora? Mais corrida? Você não ou- pode correr. Você Porque não pode correr? correr você perde massa muscular. Então, principalmente numa fase em que você tá restrita de caloria. Porque eu tinha que emagrecer, na verdade eu tinha que perder gordura. Porque eu tinha que ficar com a musculatura aparente, grande, né? Mais ou menos. Mas com, assim, baixíssima gordura corporal. Então eu não podia perder musculatura no exercício. E correr perde massa magra. Então eu tinha que fazer um cardio leve. Era caminhada, escada. Caminhada é bom, né? Caminhada é... Caminhada viu? É vida, as pessoas elas negligenciam assim um pouco a atividade física aeróbica, mas o aeróbico leve é o que mais faz perder gordura de verdade. E emagrecer também. Né? A caminhada é os 10 mil passos, a lenda dos 10 mil passos, né? E aí foi que a gente acabou esse intervalo aí de 3 meses, e aí eu fui fazer a competição e do nada você ganhei 2 troféuzinhos. Nossa, eu fico imaginando, 3 meses, doutor, é muita dedicação. É Jedi, disciplina. Eu sou muito disciplinada. Muito. Tá. Assim, sempre fui. Minha mãe fala que assim, eu sempre fui. Tudo que eu estabeleci que eu queria fazer, eu sou assim mesmo. Eu faço do começo ao final. E eu ponho um negócio na cabeça, eu brinco, é mais fácil tirar minha cabeça do que tirar o negócio de dentro da minha cabeça. Que você colocou e falou, eu vou assim, fazer. Nada me tirava. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos. A minha filha come doce, come normal, como toda criança. Sim. E ela comia, eu preparava a comida dela. E assim, aquilo pra mim não fazia... Mas não fazia assim, vem cá, doutora Fernanda, só um pedacinho. Nem um pouco, porque eu focava naquele dia. No dia 18 de março, eu focava naquele dia. Eu falava, não, é aquele dia. Eu quero aquele dia. Depois daquele ponto. dia Depois daquele dia eu vejo o que eu faço. Passa. Agora, até aquele dia eu vou fazer tudo que o nutricionista e o personal me mandar. E o treino que hora que era, doutora? Pela manhã? Ou Eu treino sempre de manhã. De manhã. É melhor, manhã. doutora, de manhã ou à noite? De manhã você faz um pico de cortisol
E o pico do GH. Então, teoricamente, já tem estudos que mostram que não é bem assim, mas na teoria, você usando esse pico do GH e do cortisol de manhã, você tem um ganho de massa muscular mais fácil, treinando de manhã. 5, 6, 7, qual hora? Mais ou menos? E até umas 10 da manhã, vamos dizer. 10 da manhã, que você faz um pico até 9, 10 horas no máximo de cortisol. Então, acho que esse horário é o ideal. E a hora que chegou no palco lá, doutora? Ganhou! Fernanda! Nossa, é tão emocionante. E aí, meu? É tão legal. Porque deve ser uma conquista muito grande. É. Quando você estava comentando do hockey, né, doutora? Nossa, quando a gente foi campeão da... tudo bem, estamos na segunda divisão, mas estava bom. Tá ótimo. Nossa, Tá valendo. eu quase tive uma parada cardíaca de tanta emoção e adrenalina que me dava. E saber que aquilo foi mérito de tudo que você você fez. construiu. Então A jornada, é muito legal. né? E a jornada é legal, né? Eu curti o caminho. Você curtiu? Eu curti. Não foi uma curti coisa tipo, hoje eu vou ficar sem comer tal coisa, Não. ter que me privar disso. Não. E o legal é que todo mundo em volta entrou na onda. Que aí então, te assim, incentiva. meus vizinhos, tudo entraram Sua na filha dieta. falava o quê? Sua filha, sua A curiosidade. minha filha, ela perguntava assim, mames, ela me chama de mames, mames, você não pode comer esse, mas até que dia que vai sua dieta? Mames, você tá de dieta, né? Não pode sair, né? Não posso, filha. E ela vendo você, assim, ela fica com vontade de já pensa em, mãe... Você sabe que ela tem... Eu mandei fazer camisetinha dela, escrito time 6 estrelas, ela tem a garrafinha. Que legal. E ela falou que na próxima festinha fantasia da escola, ela vai de time 6 estrelas. Bom, Não, o exemplo é sensacional, porque ela vai pra academia junto comigo, eventualmente, fica lá, ela fala, não, hoje eu vou treinar com você. 9 anos. Aí ela liga lá a esteira, anda na esteira, fica aí, pega os pezinhos. É legal, você vê esse exemplo é muito bom, né? Porque a gente tava até falando do nosso pai, né? Era um exemplo, olhava pra ele pra academia e falava, nossa, olha o velho, fazia um abdômen lá do Stallone, Meu né? Deus do céu, falava, meu Deus do céu, Entrevistar isso é o pai um super dia importante. sobre isso. tem que trazer um pai aqui, levar um pai lá pra doutora conhecer. Boa. Vai falar assim, vou dar umas dicas pra você. E doutora, para fazer a terapia, qualquer um pode fazer. Falou que tem que merecer, né? Mas tem uma idade... Não tem uma idade. Assim, não basta querer fazer uso de hormônio, né? A gente tem que, sempre que a gente pensa em usar hormônio, a gente tem que responder 3 perguntas. Se eu posso, se eu quero e se eu preciso. Nossa, né? boa. E às vezes não basta só você precisar e querer. Você tem que poder. E o poder envolve outras doenças, né? O seu estilo de vida de base. Então, assim, por exemplo, se você fuma, você não pode usar hormônio. Mesmo porque se você fuma e você quer melhorar a sua qualidade de vida, vamos parar de fumar, né? Então, assim, uma coisa vai contra a outra. Sim. Eu tenho uma pressão alta descontrolada, não tomo remédio para pressão. Não vai dar para usar hormônio, né? Mesmo que você precise. Então, tem algumas situações que não pode, não dá. Tive trombose, tive um infarto, tenho um câncer. Não pode. Agora, tudo isso é analisado individualmente, né? Então, não dá para generalizar. Porque às vezes assim, eu tenho pressão alta e faço uso de hormônio. Tá, mas como é que é a sua pressão alta? Você tá controlada com a medicação? Você usa certinho? Tá sempre baixa? Tá normal agora com remédio? Então, ok, dá pra gente manter. Agora, tem situação que não. Vai. E eu sou muito clara. Assim, a hora que chega ali, eu sou muito clara. Olha, embora você precise, você não pode, por causa disso, disso, disso e disso. Daqui que você não pode, o que a gente pode melhorar? Então, vamos melhorar pra cá, pra cá, pra cá, até chegar um momento que talvez você possa. E a idade, doutora, dos seus pacientes hoje? Qual que é uma média aí de 35 a 55, 60. Mais esse público aí. E elas chegam no consultório buscando o quê, doutora? Ai, doutora Fernanda, eu tô... Elas olham a minha foto do fisiculturista e falam, eu quero isso! Rapaz! É porque também, né, eu deixo lá bem do meu lado deixa do lado a foto. foto. Meu orgulho, né? Doutora, você é fisiculturista? Meu pai era, não sei o quê. Tá lá a foto. Aí é engraçado, porque umas entram e falam, eu quero isso. E outras já olham e desviam o olhar, assim, mas não, acho que eu não quero nem falar sobre isso. Mas elas vêm buscando, acho que mais a qualidade de vida mesmo, né? Elas vêm buscando o envelhecimento saudável. E, claro, elas querem olhar no espelho e gostarem do que estão vendo. Como é que é a frase que a doutora falou?
a musculação não é legal, mas é o resultado que você... Como não adianta, não adianta você achar que você vai ter prazer fazendo musculação. Você não vai ter prazer fazendo musculação. Não dá prazer fazer a musculação. O momento do exercício não é prazeroso. O que é prazeroso é você se olhar no espelho depois. Falar, caramba, consegui o que eu queria. Tem mais 3 séries aqui ainda pra fazer. Acabei de começar. Que inferno, né? E tem exercício que você fala, nossa, por que eu vim hoje? Por que eu vou fazer esse aqui? Eu não devia. Não, pra quê? Que músculo é esse? Eu nem uso esse músculo. Mas você vai estar lá e faz. Vai estar usando, não vai ter. Podia estar assistindo um stream, qualquer outra coisa, né? Tá aqui, transpirando. Aqui. Pô, que coisa... Cheio de gente fedida do meu lado. Isso. Olha, graças a Deus na minha academia lá não tem ninguém fedido, não. O doutorina, a alimentação corta carne, né? Na hora de competir? Não corta. Proteína é o que mais ingere. Corta carbo. Corta carboidrato. Vegetariano, uma curiosidade, tem vegetarianos? Tem uma liga de fisiculturismo só de vegetarianos. Tem uma liga de fisiculturismo só de pessoas que não fazem uso de anabolizante. Então, os naturais, né? Então tem. Mas de vegetariano tem. E tem um cara, que agora eu não vou lembrar o nome, mas tem um cara que você olha, assim, ele é vegetariano e ele compete, você fala, não é possível. Da onde ele tira tanta proteína, sabe? Porque o cara é grande e é vegetariano. Porque a gente viu aquele documentário no Netflix, chama Dieta de Gladiadores. Aí falava que os gladiadores eles foram pesquisar os ossos e aí dava que eles eram vegetarianos e tudo. E aí começa a mostrar o Arnold na época, tudo. E é legal isso, né? Você vê que tem... É, bem legal. Tem as opções. Doutor, você vai Não, o cara falou de anabolizante. O meio desse esporte muitos usam anabolizante. Se for um doping... se você fizer na plateia, ninguém passa. Se pisar na plateia... Os caras competem na plateia. Sensacional. Na plateia já... É um uso até meio abusivo, assim. E eu gosto sempre de falar um negócio. Quando a pessoa decide que ela vai usar o hormônio, ela vai usar o hormônio. Não importa. Mãe nenhuma tira da cabeça dela. Não vai, namora. Não importa. Ela vai usar. Ela vai comprar do coach, ela vai comprar de algum lugar clandestino que não pede receita. Ela vai usar o hormônio, né? Então eu sempre falo, quer usar hormônio? Vamos usar de uma forma segura. Vem aqui e eu te ensino a usar de uma forma segura. É o perigo, né, doutora? Isso que eu... Porque depois o que acontece? Usa tudo errado e vem pra mim, pra eu corrigir o efeito colateral, entendeu? Doutora, cheguei todo torto agora. Não dá. Chega igual o Walking Dead. Andando. Porque, claro, que existe o uso abusivo, o uso só recreativo, existe. Mas se a gente conseguir minimizar o risco disso, eu acho que a nossa profissão é uma profissão, assim, em que, acima de tudo, a gente tem que evitar o mal pro nosso paciente, né? E se eu puder ajudar com o meu conhecimento a fazer com que aquilo que ele está fazendo minimize os riscos, eu vou fazer aquilo por ele, né? Então, eu prefiro colocar, igual quando a gente pensa em atirar, né? Aprender a atirar, né? O que é mais seguro? Você ir num descampado e atirar, comprar uma arma clandestina e sair atirando? Ou você ir num clube de tiro com um instrutor do lado, te ensinando onde atirar? Às vezes pode acontecer um acidente ali, você nem sabe, que é exatamente. Então, assim, põe o cara no clube de tiro ali na sua frente, entendeu? Põe a pessoa que quer usar o hormônio, faz o uso racional daquilo, né? E é a sua vida, né? E tem muito caso que às vezes a gente já teve conhecidos que faleceram Sim. Só que além de usar, saíram para uma balada, usaram outra coisa, e aí misturou tudo, deu uma combinação explosiva. E não só mistura com álcool, mas mistura drogas antagônicas, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Pode parecer tosca uma pergunta, mas o hormônio com esse uso de drogas não elimina, não funciona. Aliás, você pode potencializar o risco. Pode dar uma... Porque o hormônio, dependendo de qual você usa, de como você usa, você potencializa. Porque ele pode agir, por exemplo, e sobrecarregar o fígado, sobrecarregar o rim. E às vezes a droga, o álcool que a pessoa está usando vai dar ainda uma maior sobrecarga. Então, o álcool e as drogas é mais nesse sentido, assim. Aquele... SARMs, doutora? SARM. Foi proibido em 2021. É sempre uma briga, né? Ele proíbe, volta. Ele faz a expansão muscular? Ele imita... Ele é um anabólico também. Ele é um medicamento anabólico por outra via, que não a da testosterona em si, mas ele também é um medicamento anabólico. E ele tem muito mais efeito colateral, muito mais risco de toxicidade no fígado.
Então, autorizam, porque a gente nem consegue comprar isso, né? É só manipulação quando está autorizado. Isso. Então, quando autoriza, você manipula. Desautoriza, você para de manipular. Fica, né? E tem alguns SARMs que são usados, inclusive, para tratar a síndrome do ovário policístico. Que é ótimo para a síndrome do ovário policístico, mas aí proíbe e você não consegue usar. Porque, na realidade, o que o SARM faz? Ele melhora a metabolização da gordura, então ele aumenta a metabolização da gordura e faz você ganhar massa muscular. E assim, é até perigoso falar isso, mas é o que os estudos mostram, mesmo sem dieta e exercício. Nossa Caramba, senhora. por isso que Então o povo... é uma medicação potente. Por isso que o povo baba pra querer isso aí. É um milagre. É muito potente. Só que tem o mesmo risco de ser potente. Então, efeitos colaterais futuros pode... E mais ali na hora mesmo, dá toxicidade no fígado. Nossa, é papum assim? Você toma e pode ter. Então, e normalmente as pessoas usam em doses mais altas, porque querem um resultado ainda mais intenso em menos tempo. Nossa. E por ser, voltando na questão do ovário policístico, o ovário policístico ser uma doença metabólica, em que você precisa controlar, diminuir gordura, aumentar a massa muscular, para reequilibrar esse metabolismo, essa produção de hormônios no corpo daquela mulher, um dos SARMs seria perfeito para isso. Porque enquanto ela vai fazendo o exercício, enquanto ela vai introduzindo a dieta adequada, ela vai usando a medicação, vai melhorando os parâmetros e vai curando, vamos dizer assim, o ovário policístico mais rapidamente. Ô, doutor, uma curiosidade, não está relacionado ao hormônio, mas veio aqui na cabeça. E pacientes com osteoporose você pega, doutora, muito? Como é que é? Eu não pego tanto, não pela própria idade, assim. Pelo paciente, pelo perfil do paciente, não pego tanto. Tenho, eventualmente, uma outra paciente. A reposição hormonal vai ajudar muito isso no... Sim, uma das indicações de reposição hormonal na menopausa é a osteoporose. É a osteoporose. Você porque reverte, porque todo mundo pensa muito em cálcio, não, às vezes só o cálcio, não. O estrogênio é fundamental no metabolismo ósseo, né? Legal. Doutor, e tem uma parte no Instagram que eu vi. Acho que foi Ele estudou, gente. Não. Você foi CSI. legal. Não, a doutora tem um podcast também. Pode fazer propaganda. Eu tenho um casal para elas. Um casal para elas também. Acompanha lá. Os desafios da nossa profissão, que é você e seu marido falando. Desafios da nossa profissão e os dilemas vividos no consultório. Eu achei muito bacana isso. Dar mais anos à vida ou dar mais vida aos anos? Pegou? Vai. Forte, hein, filósofo? Mas é doideira. Eu sei, né? Vai, você fui filosófico. Nossa. E aí? É uma dicotomia o tempo inteiro, né? Porque a gente aprende que a gente tem que fazer o que tá ali no livro, né? E aí você pega, que nem vou dar o exemplo da mesma paciente, vamos supor, a paciente que é tabagista. E ela começa a ter uma dificuldade lá com a queda hormonal dela, e ela chega no consultório e fala, eu tô muito mal, eu preciso repor hormônio. Aí você chega à conclusão que realmente ela precisa melhorar os níveis hormonais, mas ela fuma. E aí você fica ali. Porque tem uma coisa assim, quando a pessoa começa a usar o hormônio, ela quer aproveitar o efeito do hormônio. Então ela quer fazer o exercício, ela quer melhorar a dieta, porque ela não quer deixar de usar o efeito benéfico do hormônio. Então, por vezes, você introduzir o hormônio para uma paciente sedentária e com uma dieta ruim, estimula a melhorar o estilo de vida dela. Entendi. Isso é uma coisa que acontece na prática. Que faria com que eu falasse, não, você não pode, você não merece usar hormônio. Mas dependendo do perfil daquela paciente, e se eu conheço ela de longa data, eu já sei como é que funciona a cabeça dela, talvez o hormônio para aquela paciente seja mais benéfico do que eu não dar. E aí que entra a frase, eu vou dar mais vida para ela aos anos que ela vai viver, ou seja, eu posso até aumentar os riscos dela ao longo da vida dela, mas o que ela viver, ela vai viver bem. Ou eu vou tirar completamente a qualidade de vida dela, vou deixar ela viver até os 90, mais uma vida, entre aspas, miserável, vamos dizer assim. Entendi. E aí a gente, do outro lado, a gente pensa como médico e pensa como pessoa também. Né? O que eu posso fazer de melhor para aquela paciente? E essa dicotomia é o tempo inteiro no consultório. É o tempo inteiro isso, é o tempo doutora. inteiro. Porque não existe ninguém perfeito, Sim, né, gente? sim. Então não Ah, adianta, não, vou pensar... Buda, o melhor dos mundos. Nossa, eu não tenho estresse nenhum, eu durmo 8 horas por noite todas as noites, eu treino certinho, como certinho, não erro nem uma vez. Não existe. Então, você tem que, eventualmente, refletir o que vai ser o melhor e o pior para
naquela situação, para aquela pessoa. Não, e deve ser... Não, eu falo pro Glauco direto, doutora, quando eu vi a primeira palavra burnout, quando eu estudei a primeira vez a palavra burnout, eu fui ver que veio da área da medicina, né? Uhum. E aí, sempre como representante, eu ficava pensando, Glauco, você imagina um médico que recebe tanto paciente por dia, com tanto problema, doutora, me dá a solução. Eu preciso da solução. Mais o representante, né? Ainda tem vocês lá esperando lá na minha sala. Tem mais a gente lá esperando. Não deve ser fácil o psicológico de vocês, né, doutora? Não é, e você sabe que a gente aprende ao longo dos anos a lidar com essas coisas, né? E na minha prática clínica, entre uma consulta e outra, eu paro, não importa se eu tô atrasado ou se eu não tô, eu paro assim, 5 minutos. Eu elimino, faço tudo que eu preciso fazer por aquela paciente que eu acabei de atender. Então, receita, atestado, toda a parte burocrática, fecho a gavetinha daquela paciente na minha cabeça. Paro, faço um xixi, tomo uma água, tomo um café, respiro, vejo outra coisa, vejo o Instagram. Respirei, esqueci daquele caso. Bom, agora eu estou apta a abrir a ficha dessa nova paciente, começar tudo de novo. Porque, gente, a gente atende 20, 25 pessoas por dia. Como é que eu separo a história de cada um? É o storytelling de cada um, imagina. E vou te dizer, mesmo fazendo isso, eventualmente a gente confunde. Não confunde, mas você está conversando ali, você fala, nossa, será que foi ela que me falou do filho dela ou foi a anterior? Será que agora eu pergunto ou não pergunto? Você tá louco? Acabei de falar. Né? Porque você conversou, se envolveu com a história daquela outra paciente. Que deixou você tão comovido. De repente aquela você fala, nossa, quem será que falou aquilo? E então, assim, você tem que ter esse momento e cada um tem a sua individualidade para manejar isso no consultório. Não, com certeza. Né? Ô, doutora, e um case de sucesso, assim, um caso que você falou, chegou uma paciente nesse estado e a gente viu a evolução dela. Você tem uma... Talvez algum colega olhar e falar assim, nossa, você não tem mais chance. Pode voltar pra sua casa. Tipo, se você escutou de algum, sei lá, paciente chegou e falou, eu fui em 10 médicos e não consegui. Aí você falou, tem, doutora. Tem uma história aí que você... Tem. Você sabe que eu não tenho uma, mas eu tenho várias. Porque o que eu vejo muito é aquilo que a gente falou, o médico não tem tempo pro paciente. E às vezes não tem tempo nem de explicar as coisas da melhor forma, né? Então, mas não é uma ou duas, não. São várias pacientes que chegam ali no consultório e falam, porque eu tenho endometriose e eu trato com tal. Tá. Você sabe o que é endometriose? Não. Como assim você tá tratando uma doença que você não sabe o que é? Ninguém te explicou. Mas doutora, se te conforta, tem gente que não sabe o que é Fusca. E Xuxa também não. Xuxa também não. Eu fiz o X no seu coração, a pessoa... Oi? Essa música da Xuxa. Que ano que a pessoa viveu? Desculpa, eu falei... Aí falou o X, opa, não. Sério, doutor, não sabe que tem... Sério. E aí, assim, parte daquele tratamento, do sucesso terapêutico, é a pessoa entender o que ela tem. Então, assim, gasta 5 minutos do seu tempo explicando para aquela paciente. Porque você explicou aquilo 200 vezes, mas a paciente é a primeira vez que está ouvindo. Então, dê esse tempo para ela, dá essa chance dela entender. Porque quando a pessoa entende, é mais fácil dela aderir ao tratamento, né? Vamos dar o exemplo da endometriose. É uma doença inflamatória, basicamente. Então, assim, se eu falar para ela, olha, você tem endometriose, você não vai poder comer embutidos, você não vai poder comer tal coisa, você também vai ter que fazer exercício todo dia, e você vai ter que tomar esse remédio aqui, que vai bloquear seu hormônio, vai te induzir uma menopausa, mas tá tudo bem, você vai tratar, você vai ficar boa. Vai induzir a menopausa, fica tranquilo. Tá de boa, mas vai tratar. Tá, a pessoa vai sair dali, o que mudou na vida dela? Nada. Agora, se eu explicar para ela, olha, endometriose acontece isso... Depois vai acontecendo isso, por causa disso. Aí, se você tratar dessa forma, você vai melhorar aqui. A pessoa mesmo entende e te dá a conduta. Ela mesma fala, então eu tenho que comer tal coisa. Então eu tenho que fazer exercício. E aí o tratamento vai. Então, assim, eu tenho casos lá no consultório de pacientes que tratavam há anos com outros médicos e nunca melhorava. E chega lá por uma conversa, começa a fazer o que o outro médico mesmo tinha orientado ela a fazer. Só que ela não fazia, porque ela não entendia a importância daquilo. E aí ela passa a fazer e ela melhora. Então, assim, fiz milagre? Não, eu fiz exatamente o que o outro cara fez. Só que eu conversei 10 minutos com a paciente, entendeu? Porque tem que ser, agora não tem como escapar disso. Não. Porque o paciente está mais... A informação chega muito rápido. Então, assim, a maioria das pessoas já chegam com alguma informação, às vezes errada, mas já chegam com alguma informação. Então, você tem que construir aquilo. Né, ali no consultório. Você tem que dar a base de por que nós estamos fazendo aquilo. E eu sou muito... Eu personalizo muito o tratamento com a minha paciente. Ela chega ali, ela decide comigo o que nós vamos fazer. E ela chega à conclusão do que ela vai fazer.
Não é assim, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai... Não. O que nós vamos fazer aqui? Diante de tudo isso que eu te expliquei, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Por qual caminho você acha que é possível você ir agora, nesse momento? E eu acho que esse é o que é o sucesso da terapia, entendeu? Isso é o que vai garantir que aquela pessoa vai melhorar. E é gratificante, né, doutora? Hora que vê Super. o paciente, por exemplo, tive o resultado, doutora, me dediquei, fiz certinho, tive disciplina. E sabe o que me deixa, assim, super feliz no consultório? A hora que a paciente chega e fala assim, nossa, eu sigo você no Instagram, comecei a fazer exercício por sua causa. Nossa, isso é deve tão legal. ser muito legal. E é legal, porque aí eu começo a seguir elas, e aí eu vejo que elas começam a postar, que elas estão treinando, e aí elas postam com uma amiga, aí elas chegam no consultório, não, porque a minha vizinha agora tá indo junto, então você vê que começa a criar uma rede de estilo de vida saudável, assim, não, sabe? É legal, é muito legal. Quando eu fui visitar a última vez você para convidar para você vir aqui, doutora, você estava lançando, acho que você tinha acabado de... O desafio. Foi um desafio trincado, né? Foi. Como é que é o nome mesmo, doutora? Carnaval Trincado. Carnaval Trincado. isso é bom, Aí isso é essa é boa. E aí, galera? Como é, doutora? E a galera? A galera tá trincada. Aproveitando, pessoal, tá gostando do conteúdo? Já chega aí dando like, senta o dedo no like, se inscreva no canal, acione as notificações e se quiser deixar um comentário, por favor, escreve aí na descrição, mas sem coração peludo, né? Sem letras garrafais, com carinho, tá bom? E se puder compartilhar para quem precisa dessa informação, que essa profissional maravilhosa está compartilhando aqui com a gente, por favor, compartilha. Compartilha. Não já vai disputar um campeonato. E já vai. Em 3 Do meses. nada. Tá? Do nada. Vai ganhar bonequinho. Uma inspiração. Muito legal. Muito legal. Meu Deus do céu, foi 3 anos, caraca, na pandemia. Tem que dar um tapa na Eu nossa falo- cara, Não, né? eu falei pra ele agora. Você relaxa. Não, eu cara. tive uma frustração, mas vamos voltar, que a gente tô aí Contando pensando em outra aqui, coisa. pessoal. É que eu tive uma frustração, doutora, que eu me preparei pra fazer o caminho da fé de bicicleta. E eu rompi o tendão de Aquiles. Ai, que dó. Versão brasileira. Aí o bode, aí o bode. Ai, que aí dó. o bode. É. Seus amigos lá mandando foto, você de E mulher. você lá. Que legal. Mas que legal, bacana. Mas essa é uma história inspiradora, doutora. 3 meses você mudar e já competir e ganhar 2 bonequinhos. E você já praticava atividade física, doutora? Sempre fiz atividade física. Sempre na minha vida toda, desde a minha infância. Fazia balé, fazia tênis, fazia... na faculdade eu fazia atletismo. Nunca fui de esporte muito coletivo, mas sempre fiz meu exercício. Fiz crossfit, fiz várias coisas. E a musculação em si nunca foi uma coisa que me agradou, justamente por aquilo lá que a gente estava conversando. Não é prazeroso, né? Então, assim... que você vê no espelho. Nunca foi. Então, aí chegou uma época que eu fui no meu nutricionista e aí eu falei pra ele, eu tava fazendo crossfit nessa época. Falei, eu queria definir um pouco mais aqui, um pouco mais ali, queria ficar assim e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, você pode até não gostar da musculação, mas você não vai ter o resultado que você quer se você não fizer. Falei, vou fazer esse negócio então, vai. Vamos lá, vai. Eu vou me render, vou contratar o personal, vai, tá bom. Falei, tá, mas eu ainda gosto do crossfit, eu vou continuar fazendo crossfit, tá bom? Ainda falei pra ele. Ele falou, tá bom, né? Mas Fiz você não vai. 2 meses de crossfit e musculação, depois eu cancelei o crossfit, falei, não, agora eu quero só musculação. E aí, isso, até eu competir mesmo, foi 2 anos de treino só de musculação. E hoje eu faço a 3, né? Faz 1 ano que eu competi. E vai competir de novo, doutora? Ai, acho que não. Por quê? Já conquistei essa. Olha, você sabe que isso é uma coisa que eu pensei muito ano passado. Eu ia competir. Tanto que no meio do ano passado eu quase competi de novo. Mas, assim, eu sempre acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter um propósito para aquilo, né? E eu não encontrei o propósito de eu competir de novo. Porque eu queria vivenciar a experiência de um atleta e eu vivenciei. E já sabe como é que funciona a cabeça de um atleta. Já sei. Boa. Então, assim, o objetivo que eu tinha com a competição, eu atingi. Aí, mas tá bom. Então, você quer competir de novo pra quê? Eu competiria de novo, por exemplo, se eu fosse mudar de categoria. Fosse sair da biquíni e fosse pra wellness, vamos supor. Que aí eu teria que ter outro estímulo de treino, outro tipo de corpo. Aí talvez fosse uma outra meta. Mas não me agradou. Aí pensei, vou competir de novo então, que eu quero ganhar alguma coisa. Também não. Eu falei, quer saber? Não vou competir então. Vou arrumar outra coisa. Aí que entra o desafio do Carnaval Trincada. Eu falei, embora eu não queira competir, eu quero ficar bonita pelada. Entendeu? Então a meta era ficar bonita pelada. Entendi. Então vou desfilar no Carnaval. Ô, doutora, e o pessoal começou a te seguir nesse projeto? Foi Como é que assim. foi? Quando eu anunciei lá que eu ia desfilar no Carnaval,
e que eu ia fazer, no fim eram 40 dias, né? Desde o dia que eu falei, bom, vou desfilar no carnaval até o dia que é essa semana aí, tinham 40 dias. Eu falei, eu vou fazer, e aí as pessoas começaram a me mandar direct. Ai, doutora, posta o que você tá fazendo de treino. Ai, porque eu queria fazer o desafio com você. Ai, posso fazer junto? Eu falei, quer saber? Vou abrir uma enquete lá. Vocês querem ver o que eu tô fazendo? Ou vocês querem fazer junto comigo? Aí, assim, tipo, mais de 150 pessoas responderam lá que queria fazer. Gente. Eu falei, bom, então achei legal, vamos fazer um desafio. É muito legal, achei legal, doutora. Aí eu nunca fiz isso, né? Assim, não tenho experiência de promover essas coisas no Instagram. Eu falei, quer saber? Vai ser uma experiência legal. Aí eu abri, assim, uma inscrição gratuita para quem quisesse fazer o desafio comigo. Eu falei, eu vou dar uma dica aí das refeições que as pessoas vão fazer. E aí todo dia eu postava o que eu comia, nas quantidades que eu comia, a atividade física que eu fazia. Eu gravava meu treino completo e postava no Instagram o treino completo, para todo mundo que estava participando do desafio ver. Então, eu criei aquele grupo dos amigos próximos, e todo mundo que estava no desafio tinha acesso a essa informação aí, sei lá. E aí, a gente fez. E foram 30 dias. E as pessoas, realmente, assim, várias doutora, delas... Eu acompanhei que muita gente repostava. Tô aqui, doutora, malhando. Tô fazendo aqui. E assim, foi muito legal, porque gente que já treinou melhor e se alimentou melhor, e gente que era sedentária, que estava muito acima do peso, começou num estilo de vida melhor e tá conseguindo manter, tá ainda, porque terminou agora, sábado, né? E essa semana já me manda mensagem, olha, tô continuando, posta de novo, marca de novo, porque quer mostrar ali que tá seguindo, tá continuando Galera, a fazer. agora vai ser a Páscoa. Desafio da quarentena. Desafio da quarentena. Já Fique trincado comendo chocolate. Trincado Chocolate pro com hormônio, coelho da chocolate Páscoa. Vamos pôr trembolona no ovo de Páscoa. Machagando no ovo de Páscoa. Vai dar uma... Vamos lá. E, doutora, manipulação para você, da sua conduta, É, hoje é o quê? Rotina. Praticamente todas as pacientes saem com manipulado ali. Porque como é muito individualizado, então eu consigo dosar exatamente o que eu quero para cada uma, né? Então, essas pacientes que vêm para envelhecimento saudável, estilo de vida, assim, a maioria delas acabam saindo com alguma prescrição manipulada mesmo, que é o carro-chefe. Faz muito assim, vamos tempo. dizer. Quanto tempo faz que você tá com a experiência com a manipulação, doutora? Ai, 1 ano e meio, 2, então no começou a máximo. mudar há pouco tempo. Quando começou A a mudar. doutora não gostava? Não né? gostava. Ai, meu Deus. Criticava. doutora. Nossa. É a origem do insumo? O que te deixava... Não sei. o Eu pé sempre atrás? pensava que a indústria farmacêutica estava aí existindo e que tinha muito mais recurso, vamos dizer assim, para fazer uma coisa pronta e que a coisa pronta na farmácia tinha uma qualidade melhor. E aí, quando eu comecei a ver que eu precisava de doses diferentes daquelas medicações, eu falei, caramba, vou ter que me render à indústria da farmácia de manipulação. E aí, eu comecei a me envolver no meio, né? Comecei a ir na farmácia, eu ia conhecer, eu conversei com os donos de várias farmácias, falei, como é que funciona esse negócio? E até, assim, isso é um negócio legal, que vocês ajudam a gente nas prescrições. Porque muitas vezes a gente não sabe se uma coisa mistura com a outra, se dá certo essa mistura. Se... Você sentiu falta de um... Como é que eu posso falar, doutora? De uma jornada de treinamento de manipulação na faculdade? A gente não aprende Não isso aprende, na faculdade. né, doutora? Não aprende. A gente não aprende nem o que é cada fármaco que vocês usam. E tem muita substância. Tem muita coisa muito legal. Tem, doutora, tem. Tinha coisa que a gente Formas tirava no estoque, dá vontade de tomar tipo assim, de ó. cápsula, Mas- são coisas que... E quer saber? Eu comecei a fazer pra mim. Porque eu gosto, de novo, novo, a experiência, de ter né? a experiência pessoal. Então, assim, eu mandava manipular, testava várias coisas e usava. Vamos ver se vai dar bom isso, vamos ver se dá efeito colateral, vamos ver se dá para usar assim. Tanto que o pré-treino que eu prescrevo hoje, eu usei e eu ajustei a dose, porque eu comecei a ter efeito colateral com o pré-treino. Eu comecei a ter Porque enjoo. a dosagem estava muito Tava alta. alta. Aí eu falei, não, isso aqui Isso não que dá é pra legal. usar, não. Você regula. Senão minhas pacientes vão começar a passar mal pro treino. Não. Aí eu reorganizei. Então, assim, é pela necessidade mesmo de você ter outras formas, né? Outras doses daquilo que você tem na farmácia, Não, é na muito indústria legal. A pronta. farmácia de manipulação, até os veículos, né, que dá para ser utilizado, a forma que você vai administrar. É filme, por exemplo, tem até a cápsula Filme de oral é muito legal. né? A Muito- cápsula de Tapioca tapioca. que eu mostrei, aquilo ali é fantástico. E aí, às vezes, eu falo, nossa, isso é o que eu mais escutei, doutor, dos meus tapioca
doutor. Mas como isso? Funciona. Mas ainda tem muita... Tem muita coisa pra gente hoje... Não, desculpa, te cortei. Não, é que tem muita... paradigmas a ser quebrado das farmácias de manipulação. Tem muito insumo que só tem na farmácia, não tem na indústria, né, Glauco? Assim como o contrário também é verdadeiro. Exatamente, da indústria também tem só na indústria. E aí não tem interesse nenhum da indústria farmacêutica aceitar ou pedir registro na vigilância sanitária. Não. É igual o CBD. Se a gente entrar nisso aí, nossa, vai virar uma lenda, né? A gestrinona, a mesma coisa. É uma briga, porque não tem registro. Tem registro, só não tem registro solicitado pela indústria farmacêutica. Sim. Mas a farmácia magistral tem registro. E é um escopo diferente, legislação, e é o mesmo caminho, né? Só muda as regras e as coisas. E, doutora, uma coisa sobre que a gente estava falando de mitos e verdades, né? Essa questão do hormônio, de fazer mal. Por que o povo tem esse... Tem muitos colegas, né, de profissão, que tem um preconceito. Por que a origem desse... Acho que é o medo do câncer, né? Do câncer? Do câncer. Eu acho que esse é o maior medo. Era tipo igual que tinha com o fator de crescimento, uma coisa assim, né? Porque eu já escutei assim, o hormônio é um monte de reloginho. Se você desregular desregula tudo. Não sei se é verdade. Cada um fala uma coisa. Aí não fala, as analogias são ótimas, né? São, reloginho, desregulou, vai aqui, não sei ou distraiu tudo, saiu uma gotinha, que você não é tão poderoso. Mas são poderosos mesmo. O hormônio é poderoso pra caramba. O hormônio é vida, né? É vida, não tem... A gente funciona com hormônio. Você produz hormônio, eu produzo hormônio, todo mundo produz hormônio. Se tivesse, tá... E eu acho que assim, a grande questão é você adequar a níveis normais, né? Você fazer o uso de um hormônio em dose suprafisiológica é que tá o risco, né? Agora, se você usar uma dose que você produziria e quanto melhor esse hormônio for, mais parecido ele for com o que você estivesse produzindo, você produziu isso a vida inteira. Por que aquilo vai te fazer mal? Entendeu? Sim. Então, assim, vai dar câncer. Tá bom, só porque eu fiz 40 anos, agora o hormônio que eu produziria, que eu não produzo mais, vai me dar câncer. Mas eu já tinha esse hormônio. Eu tava dentro de mim, eu produzia. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Agora, hormônio não causa câncer, né? Embora as pessoas tenham esse mito na cabeça. O hormônio, o que ele pode fazer é acelerar o aparecimento de um câncer que você já teria. Então, eu usei o hormônio, fiz terapia de reposição hormonal, como se dizia antigamente, e tive câncer de mama. Não, você já teria câncer de mama. Talvez você não tivesse câncer de mama com 60, se tivesse com 75. Mas no seu código genético já estava que você teria o câncer. Talvez o hormônio tenha antecipado. Né? Agora, falar assim, eu nunca ia ter câncer, eu tive câncer por causa do hormônio. Não. Já tava ali a expressão, né? Já tava até... tava falando, como é que é? 17 de julho de 2002 marcou o WHI. O WHI acho que marcou a nossa geração de ginecologistas. Porque até então a gente achava que o hormônio era a solução para tudo. Aí veio o estudo do WHI e jogou uma pedra, assim, um balde de água fria em todo mundo. Porque, na realidade, o estudo foi feito com hormônios que hoje nem se usam mais. Né? Então, são hormônios que eram usados muito naquela época. Um deles é o estrogênio equino conjugado, que é extraído de urina da égua. Olha isso. Então, assim, ninguém mais usa isso, né? E nesse estudo, sim, aumentava o risco de câncer, de mama, principalmente. Mas hoje a gente não usa nem na dose, foi feito esse estudo, e nem o tipo do hormônio, né? Que é o bioidêntico que é utilizado hoje. Então, assim, você fala, mais o estudo do WHI, aí você para e pergunta pra pessoa, que ano você tá vivendo? Porque, assim, a gente não usa isso, mas não usa mais. De anos, rapaz. Vamos estudar os estudos mais recentes, né? Vamos mudar um pouco o foco. Porque, realmente, se você for se pautar pelo WHI, você fala, não vou usar terapia hormonal pra ninguém nunca mais. Aí coloca isso na cabeça... Que até eu vi o Danilo falando, aí não usa mais. Prescrito, Mas hoje não. Já é outra coisa, né? A gente nem tá falando da mesma coisa. É a mesma coisa de comparar abacaxi com banana, não tem nada a ver uma coisa. Não tem nada a ver com uma coisa. E são poucos colegas que prescrevem hoje essa... Nossa, eu ia perguntar isso pro doutor. São. Na ginecologia, que hoje a demografia médica, acho que a ginecologia, acho não, né? A ginecologia é a terceira especialidade com o maior número de títulos hoje no Brasil, né? Se fosse fazer um percentual, quantos prescrevem essa... Nossa, não sei te dizer isso. Mas assim, de $1 milhão, mas é muito pouco. Mas eu acho que melhorou muito, aumentou.
Porque as próprias pacientes demandam isso, né? Então, e por a informação chegar muito fácil para a paciente, ela vai chegar em todos os médicos e vai falar sobre isso, né? Porque a qualidade de vida dela é que está em jogo. Né? Porque a internet empurra essa informação para ela. Então, assim, os médicos, meio que a gente está sendo obrigado a entrar nesse assunto, a reciclar a informação, porque isso está começando a chegar. E eu vejo muito das pessoas do meu convívio mudando os paradigmas, né? Gente que antes, assim, olha, não fala de hormônio comigo. Agora, agora perder a amizade, não vou mais na sua casa. Não, então, o hormônio tem seu papel. Aí você começa a ver que a conversa tá diferente. Porque a demanda do paciente é o que realmente importa. Então, você tem que dar pro paciente o que ele tá te demandando. Nem que você fale, olha, eu não faço isso existe, mas vai contra o que eu acredito, mas isso existe, assim que funciona. Posso te encaminhar para fulano que faz isso. Sabe? Mas você tem que saber que aquilo... Você tem uma conduta ali, você vai orientando... Você não pode simplesmente virar para a pessoa e falar assim, não, isso não existe, nós não vamos fazer, acabou sua vida, teve tá? Em 2002, que na 2002, época o negócio daí esquece, não vai dar função. 2002, você conversa com as pessoas, às vezes a pessoa nem nasceu em 2002, então tá ali na sua frente, ela nem nasceu naquela época. Mas faz tudo sentido. E é engraçado, porque a gente viu muito a reposição hormonal aumentar na farmácia de manipulação. Muito, né? Muito. De uns anos pra cá... Eu acho que a chegada da nutrologia mudou trouxe muito isso, né? Sabe o que eu vi? Assim, uma experiência que a gente teve, doutora, por distribuir insumo muitos anos no mercado magistral, teve a fase clássica de anfepramona e femproporex. E qual que era o trabalho? Quero emagrecer. Anfepramona e femproporex. Era Orlistat, anfepramona, femproporex, tinha uma formulinha básica lá que o pessoal usava muito. E eu percebi que quando foi proibido essas duas substâncias na época, a nutrição entrou e a nutrologia entrou mais ainda. Foi um... Né, Glauco? Eu vejo como um ponto importante. Minha percepção, sim. Né? Isso ajudou muito. Até o trabalho multidisciplinar, né? Dos médicos com outros medicamentos. E você hoje tem uma equipe que você trabalha junto, doutora? Não trabalha dentro do mesmo local, mas eu tenho parceria, vamos dizer assim, com o nutricionista, o personal, então psicólogo, eu tenho para quem direcionar. Assim. Isso é bom, né? Esse trabalho é mais amplo, porque não dá para fazer sozinho. Né? Não, e assim, não dá para você entrar numa seara que você não conhece 100%. Tipo, não dá para eu prescrever uma dieta para um paciente, entendeu? Não é minha praia. Não vou saber calcular exatamente o que aquela pessoa precisa. Então, acho que é o que a gente fala, né? Não adianta a gente construir uma casa só com eletricista. A gente precisa ter o eletricista, o encanador, o pedreiro. Perfeito. Né? Se o eletricista resolver colocar a parte elétrica, vai dar ruim. Então, né? Cada um no seu quadrado. Né? E até, assim, doutor, e você nota que tem que ser mais psicólogos hoje muito mais, né? As pessoas ficaram mais carentes com o longo do tempo, você viu né? que a carência aumentou bastante. As pessoas ficaram carentes. Eu não ligo não, porque eu gosto de bater aquele papo. Porque você consegue ter até mais informação do paciente. Isso. E você sabe que isso é um negócio que a telemedicina trouxe muito legal, porque você entra na casa da pessoa, né? Você vê o ambiente que a pessoa vive. Então, você sabe, assim, você pega informações sutis ali daquele ambiente, você sabe mais ou menos como a coisa funciona. Então, isso eu acho legal. Eu tinha um projeto, eu ainda vou fazer isso. Eu tinha um projeto de fazer meio que essa medicina do estilo de vida, desses 6 pilares, presencial na casa da pessoa. Assim. Nossa, isso é legal. Sabe, vou um dia fazer compra com você. Como é a sua compra? O que você vai no mercado, você compra o quê? Como que é a sua refeição? Você prepara como? Como você usa o quê nessa preparação? Eu ia amar fazer isso. É que eu não achei... Acho que tempo pra fazer isso. E remuneração também. Remuneração vai ser uma vai cobrar caro. Fechar, como é que eu vou... Nossa, doutora, vai ter que gastar RDV, quanto que é de KM, gasolina... Ninguém vai querer pagar. Não, mas não é uma ideia. Não. Mas é um negócio legal. Eu tinha muita vontade, porque assim, você entende o contexto, você ajuda muito melhor. Né? Sim. Fica mais fácil entendendo os cenários. Fala, opa, aqui tá o erro, vamos organizar aqui. E, doutora, tem alguma coisa assim eu falei do hormônio, né, da questão do preconceito de colegas. Tem alguma outra coisa que é mito, assim, que você vê hoje em dia de hormônio? Fala do hormônio, o implante, né? O implante hormonal isso aí é uma briga. E é isso aí? Eu vou puxar pro meu lado, né? Boa, aqueles de boa. O que é a real? A real é que o implante é só mais uma via terapêutica.
Né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente usa a via oral, a via injetável, a via transdérmica, a via vaginal, a gente usa a via subdérmica, que é o implante. Então, eu, particularmente, faço no consultório, gosto do resultado que eu tenho, e eu acho que a adesão acaba sendo melhor, porque aquela liberação hormonal ali do implante, ela é constante, diária. Gradativa. E, assim, não depende de se você passou ou não passou o gel, se você tomou ou não tomou a medicação, se você aplicou ou não. O hormônio está sendo liberado, você querendo ou não. Não é para todo mundo. Também né? não é. Não é uma coisa simples de manejar, porque o implante, eventualmente, se você coloca uma dose inadequada, você precisa esperar o próximo implante para mudar essa dose. Porque tem um implante que é inabsorvível, que você consegue tirar o bastão, e tem um implante que é absorvível, que é como se fosse um comprimido sublingual. E ele vai dissolvendo embaixo da pele. Então, assim, teve efeito colateral. Paciência, vamos esperar ele terminar. Aí tem que esperar, não tem... Você consegue manejar o efeito colateral. Vamos dar essa medicação para ir melhorando, mas você não consegue tirar da pessoa. Então, você tem que ter uma experiência para você prescrever a quantidade, uma experiência boa. Não dá pra, vou sair fazendo implante aí, tipo, pega uma fórmula de bolo, né? Pra você, 2 gestrinona, uma testosterona, tá ótimo. Não, tem que ter essa experiência. E eu trabalho muito assim, o tal do baby steps, né? Eu sento com a paciente e falo, a gente vai começar com uma dose baixa. Porque eu preciso entender se esse hormônio vai ser legal pra você e nessa quantidade. E assim, talvez você não tenha o resultado que você quer num primeiro implante. Talvez a gente precise aumentar a dose num segundo. E tomara que a gente precise aumentar e não diminuir. E tem dúvida deles? O que tem dentro desse implante, doutora? Eles querem saber. Magia. O que tem aí, doutora, que faz tanta coisa? Pode pirilim pim pim. O que é? Pergunta, doutora. Sabe o bibi de bob de bu? É isso. Eu acho que o implante de gestrinona especificamente foi muito mal visto, né? Por conta dessa história dele ser chamado de chip da beleza, das pessoas... Isso, preconceito, né, de novo. Porque, assim, a gestrinona é uma ótima substância. Ela trata TPM, ela trata endometriose, ela trata mioma. Ela é muito boa. E ela tem, sim, o efeito colateral anabólico. Então, você tem um ganho de massa muscular. Você tem uma melhora de libido, porque a gestrinona é um derivado da testosterona. Então, você tem o efeito da testosterona. Então, muitas mulheres no passado, e eu acho, se eu não me engano, o Serginho até que contou essa história, quem deu o nome de chip da beleza foi a Hebe. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Gracinha. E aí... Os carrinhos na garagem da minha gracinha. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a usar a gestrinona para ter o efeito colateral. Só para ganhar massa. Como anabólico, né? E aí, assim, foi dito o chip da beleza, porque as pessoas realmente ficavam mais fortes. História, não, eu não sabia. Só que ele tem os efeitos colaterais de uma testosterona. Acne, queda de cabelo, aumento de pelo, hipertrofia de clitóris, alteração de voz. Pode. Em doses inadequadas. E aí, o que começou a acontecer? Então, as pessoas começaram a exagerar na dose e começaram a ter os efeitos colaterais da testosterona. E aí, virou o chip da tristeza. Eu gostei desse. Não pode, não. Tristeza, colega. Tristeza. Então, quando tem uma mulher que faz uma reposição não adequada, ela tem aquela alteração da voz, aquilo que... até tinha uma blogueira que estava falando da voz, brincando. Acontece isso, Pode então? acontecer. É muito difícil você ter um efeito colateral em dose pequena. É muito difícil você ter. Você vai ter o efeito colateral quando você exagerou na dose. Aí você vai ter o efeito. Aí você pode ter. E alguns são irreversíveis. Por exemplo, a alteração da voz é irreversível. Não volta. Não volta. Clitóris pode voltar. Mas... Ou não. Ou não. Depende. Talvez sim, talvez não. Acne, você maneja. Cabelo, você maneja. Tudo isso você consegue dar uma organizada. Oleosidade na pele, aumento de pelo, consegue. Agora, tem efeito colateral que não. Então, assim, você quer usar a gestrinona porque você quer tratar uma doença. Nós vamos tratar a doença, a dose é essa. Eu quero usar a gestrinona recreativamente. Eu quero melhorar o meu shape. Quero usar. Não vamos discutir aqui se tá certo ou se tá errado. Tá bom, quer usar? Pode. É aquela história do clube de tiro. Tá bom, você quer usar? Vamos usar. Vamos usar numa dose pequena pra gente entender se aquilo vai te dar o efeito colateral ou não. Né? Pra não virar tristeza. Tristeza, não ficar o chip da tristeza. Eu gostei disso. Chip e é por isso que acabou sendo muito assim mal visto, porque os médicos acabavam pegando o efeito colateral
do outro. Aí, olha isso então, aqui... assim, eu coloco o chip em você, você enche de espinha e você vai lá no dermato. Aí você fala, não, mas é que eu coloquei o chip. A queda de cabelo vai Ai, mas isso aí não presta. E aí, assim... Nossa. pode, não pode, presta, não presta. E aí virou aquela zona, né? Mas muito mais pelo uso inadequado do que pelo uso terapêutico daquilo, que é uma excelente droga. É uma excelente droga. É o que a doutora falou, inadequado... Qualquer coisa inadequada coisa. Vai ter um efeito colateral. Então é por isso que a gestrinona no Brasil para manipulação não foi muito tempo, assim, acho que quando chegou. 1990, com o Elcimar Coutinho. Mas assim... Que começou como anticoncepção. Mas na manipulação para venda, assim, acho que foi... mais recente. Mais recente. Né? Para liberar, para trazer, para importar alguma coisa. Acho que levou um bom... Faz pouco tempo nesse sentido. Mas pensa isso, essa terapia hormonal, como mudou a vida de muitas mulheres, né, doutora? Muito, e é o que eu falei. As pessoas querem usar todos os benefícios do hormônio. Então, assim, muitas vezes, pessoas que estavam tratando, sei lá, usou a gestrinona para tratar endometriose. Acaba melhorando a qualidade de vida, melhorando, fazendo exercício, fazendo uma dieta, dormindo bem, porque tá vendo que aquilo ali tá transformando o espelho. Sim, e aí ela quer melhorar aquilo também, ela quer se ver no espelho e quer ficar bonita no espelho. Então ela potencializa a qualidade de vida dela, o estilo de vida saudável, só pelo fato dela estar usando o hormônio, né? E a mulher na menopausa melhora muito, doutora? Na menopausa a gente não usa a gestrinona. Não usa? Não, porque a gestrinona ela tem um efeito antagonista do estrogênio e da progesterona. Ela inibe a produção do estrogênio e da progesterona. Porque o que acontece? Vamos dar o exemplo da TPM. A mulher que tem TPM, ela tem uma flutuação de estrogênio e progesterona o tempo todo. E é essa flutuação que causa aquela labilidade emocional, aquele choro fácil, aquela irritabilidade, a vontade do doce, bibibi, aquela indisposição, aquele inchaço. Tem até medo de olhar pra mulher que tá Isso. Essa flutuação. O que a gestrinona faz? Inibe essa flutuação. Então, ela bloqueia o estrogênio e a progesterona e deixa isso estável. Então, a mulher não tem mais esses picos e vales dos hormônios, fica estável e não tem mais os sintomas de TPM que ela teria. Quando a gente entra na menopausa, o que cai? O estrogênio e a progesterona. Então, essa mulher ela já está sofrendo com a falta do estrogênio e da progesterona. Então, ela já tem ressecamento vaginal, ela já tem uma irritação pela falta do hormônio, ela já está toda ferrada. Tá tipo um avião acionando. Cheio de luz. Cheio de... Aí, se você der a gestrinona para ela, ela vai piorar ainda mais o estrogênio e a progesterona dela. E aí ela vai ter mais efeito, mais sintoma da menopausa. Então, é uma das primeiras contraindicações do uso da gestrinona é paciente na menopausa. A gente não usa. Aí a gente faz reposição com o que ela precisa. O estradiol, que é importante, por exemplo, para manter o perfil lipídico dela, para ela ter o colesterol bom num nível bom. Então, mantém o estrogênio, aí ela mantém a lubrificação vaginal dela, a progesterona, que melhora a qualidade do sono, a testosterona, que dá a vitalidade, a disposição. E aí a gente faz esses ajustes. E, normalmente, quando é uma reposição assim, eu, Fernanda, no consultório, prefiro o gel transdérmico, porque eu consigo determinar uma dose mais flexível, posso mudar de um mês para o outro. Ficou muito alto aqui, ficou muito baixo aqui. Essa opção é legal. O gel pra mim é... O gel? Nossa, eu gosto. Pra menopausa, eu gosto do gel. É muito bom, doutora. Já tive experiência de usar implante em menopausa, mas eu não gosto. Eu gosto do gel. Eu acho que ele tem um manejo mais fácil. Agora, pra pré-menopausa, que é a gestrinona, que é a testosterona ali, é uma coisa meio mais fácil, assim. Então, eu acho que é mais legal. A dose é mais estável, então você mantém. Agora, menopausa, tem umas flutuações que... É mais legal o gel. Então a gente até falando, aproveitando, né, Glauco? Não se automedique. Vocês estão vendo aqui que a doutora Fernanda está falando, pessoal. Procure um profissional habilitado, porque, né? Um profissional da saúde. Médico, principalmente, né? Tomar qualquer hormônio para crescer, colega. Vai dar o hormônio errado, né? Como é que é, doutor? Chip da tristeza. Não vai rolar, não. Não vai rolar. Fordo. Não é o Fordo. Quando é muito grande, é o Fordão. Então, né? Fordão. Aí você fala, um caminhão 1315 cara preta. Não é. O que eu ia perguntar, doutor, em relação... eu vou perguntar, né? Essa questão da menopausa. Tem a idade, tá precoce?
Você tá achando? Tem pessoas entrando na menopausa mais cedo? As mulheres entrando na menopausa? Na verdade, assim, elas têm menstruado mais cedo. Mais cedo. Né? E aí isso acaba antecipando um pouquinho a menopausa. Mas a gente vê mais a menopausa precoce por outros motivos, né? Um tabagismo, por exemplo. Então, é um dado que eu não pesquiso, mas tem muita gente que fuma ainda no... Agora a juventude, assim, meio que migrou para o cigarro eletrônico, né? Você não É, vê não mais passa- cigarro é, normal. Saíram, como é que fala aqui no Campineiro? O crivo, saiu do crivo, saiu do Cadê? cigarro. Não tem mais nicotina, não tem fumaça, aquele cheiro, não. Não tem mais cheiro, a balada você não volta Pensar cheirando bala- cigarro da Eu balada. tava lembrando esses dias, sempre você na balada, fumava dentro do Não, você estoque não do podia voltar tá? para casa, porque Não. você chegava cheirando Seus cigarro. pais iam falar, meu, o que tá Você acontecendo? fumou. Eu não fumei, você fumou. fumou. Eu não fumei. Fumou, mas não ficava... E o quarto Fumaram. ficava o cheiro, né, É, doutor? E o cheiro ficava ficava no quarto, quando você nojento. dormia. Nossa senhora. Então, acredita por conta desse... Eu acho que por ter diminuído, antecipado um pouco a primeira menstruação, eu acho que acabou reduzindo um pouco os anos aí, e aí a menopausa tem vindo mais cedo. Mas outros fatores que também influenciam. As jovens, você acha que elas vão fazer reposição hormonal ou vão ficar... Vão, viu? E sabe por quê? A nossa expectativa de vida aumentou também, né? Então, se você for pensar, uma mulher na menopausa, ela hoje vive praticamente metade da vida dela na menopausa. Como é que você deixa uma pessoa viver metade da vida dela sem qualidade de vida? Não, Vamos supor uma pessoa que entra com 48 anos na menopausa. Quantos anos ainda ela tem de vida? Poxa. Né? Nossa. Então é a velha história, vou dar vida Mudar a vida aos aos anos dela. Né? E a expectativa de vida aumentando. Então, antigamente morria depois da menopausa, né? Tipo, A menopausa era o fim. Agora não é mais o fim, agora é um começo. Muitas mulheres atrasaram fertilidade, inclusive, estão engravidando mais tarde. Isso também é uma questão hormonal também. E tem risco, doutora, engravidar mais tarde, por exemplo? O seu óvulo já não tem mais 20 20 anos, né? Então tem risco genético, tem. Até a gente comentou num dos outros podcasts de alguns episódios sobre até a Cláudia Raia, né? Ficou, 55 que ela ficou grávida? Agora eu não vi, eu não tô mais acompanhando, falar a verdade, doutora. Foi no auge quando saiu essa notícia, mas tem que estar bem... Tem uma série de coisas que a gente precisa não é tão, olhar e ver se é possível. Mas é fato que as pessoas atrasaram a maternidade, né? Atrasaram então, muito. Mudaram, diminuiu a quantidade de filho, tenho mais pet... Ou eu vou me tornar pai ou mãe muito mais tarde. Mais pra frente. Acabaram dando mais valor pra carreira, e aí depois é que vem a maternidade. Então, tudo isso acaba impactando, né? E aí as pessoas vivem mais e querem viver sempre bem, né? Essa é a grande sacada, né? É a grande sacada. E homem, doutora? Como é que é? É mais responsável ou não no tratamento? Você sabe que tem um estudo muito interessante, ainda não saiu ele completo, mas é um médico, um pesquisador lá de São Paulo, que ele está fazendo um estudo do painel anabólico brasileiro. Painel anabólico, que legal. E lá, assim, ele aplicou um questionário de uso de anabolizante para várias pessoas responderem anonimamente. Então, você consegue até entrar na internet e responder. E eu não lembro exatamente o nome do estudo, mas é um painel anabólico mesmo. Então, você tem lá várias perguntas, tipo, você já usou anabolizante? Você precisou do auxílio de um médico? Você quis um atendimento médico? Gostaria de ter tido uma experiência com o médico no uso do anabolizante? Usaria de novo? Faria outro ciclo? E assim, ele mostrou, no último curso que eu fiz com ele mostrou um pré-resultado, assim, vamos dizer. E tem muita gente que usa o anabolizante sem acompanhamento médico. E mais de 70% dessas pessoas que usam gostariam de ter um médico ajudando nesse uso. Então, e mais homens do que mulheres. As mulheres têm mais acesso ao ginecologista. Então, é um assunto, apesar de ser um assunto espinhoso, porque elas já chegam com o pé atrás, porque não sabem qual vai ser a reação do médico, né? As minhas pacientes que chegam, que já sabem ali, já me conhecem do Instagram, já são mais fáceis de falar. Mas muitas delas que não me conhecem, elas chegam... porque assim, sabe? Eu usei uma coisa lá, um negócio. Então, assim, vai cercando. Bate a real. real. O que você usou? Pronto, vamos manda conversar. Manda real. Logo. Então, tem um pouco esse meio que, assim, sabe? Pisando em ovos.
E o homem não tem tanto acesso ao acompanhamento médico de rotina. A mulher vai no ginecologista todo ano, ou deveria ir pelo menos. O homem é mais preguiçoso. O homem é mais... então ele acaba fazendo as coisas sozinho. Urologista, foge urologista, meu Deus do céu. O cara vai chegar e vai falar no urologista, viu, quero usar anabolizante. Não, ele conversa com o professor dele da academia, que é muito mais fácil. O cara mesmo aplica nele. Então, assim, o acesso pro homem no médico é um pouco mais precário, eu acho. Pra mulher é mais fácil. E o homem tem aquela coisa ainda no médico, né? Até o doutor Edson veio aqui e falou sobre isso, Sim. né? A gente fala, dá uma dica aí, doutor. Ele falou, homens, vai no urologista, porque todo mundo fica com medo, né? Tem aquele preconceito, eu vou no urologista, pelo amor de Deus. Não só isso, né? Que seria o ginecologista do homem, né? Sim, teria que ter mais hábito de ir. A menina menstruou, já vai no ginecologista. O homem não tem. Ainda mais no Brasil a gente pegar em questão de... Não tem essa cultura, não tem jeito, não tem essa cultura. É importante esse espaço aqui pra gente levar esse tipo de informação, né, doutor? Sim. Muita coisa que você colocou aqui eu não tinha nem noção. De hormônio, provavelmente eu não tinha essa visão, noção, né? essa visão, não. E das vias também, né? E assim, as pessoas tomarem esse tipo de coisa, né? Compra aí na internet, frasquinho, bombinha. Vai saber o que tem dentro disso. Como foi fabricado, que pote que foi usado isso. O mercado underground existe e o grande problema dele é que a gente não sabe o que tem dentro. Né? Não tem problema você usar, vamos lá, a Primo Bolan, que não é comercializada. Tem problema eu usar? Se for Primo Bolan, não. Agora, o que tem isso aí? Porque você está comprando da onde, quem fez, quem manipulou. Tá ali no rótulo. Você acredita que é mais barato, comprei baratinho. Não, mas eu comprei num fornecedor que traz da Arábia. Tá, super legal. E o que tem dentro? Importado, mas e aí? Será que tem ou não tem, né? Então é isso, esse é o risco, né? É um grande questionamento, né, Júnior? Da nação em relação a isso. E é um ponto essa questão de reposição hormonal que o povo tem curiosidade, dúvida, vontade. Eu sempre pensei assim, será que isso... Hoje eu penso, não, isso é futuro. Se você quer ter uma vida, né? Ser amortais, né? Você não só vai morrer por se cair avião, cair, não bater a cabeça. Aquele livro Homo Deus que fala sobre isso, né? Mexe que a gente está muito. buscando a imortalidade, doutor. É a felicidade e a imortalidade. É isso. Imagina, quanto mais tempo. E, doutora, nós estamos chegando no final. Queremos saber de você. Que recado que você dá pro pessoal em relação... Não sei, o que você deixa de mensagem pro pessoal que está nos assistindo, a nossa audiência aqui de extrema qualidade? Que recado você daria para eles em relação a tudo esse mito? A vida, em relação à vida. Como é que é o sanguinho, né? A barrinha do videogame, fica a barrinha assim. Acho que a grande mensagem é assim, o hormônio não é o vilão, né, em primeiro lugar. O hormônio ele tá aí para ser usado de uma forma consciente e cuidadosa por mãos experientes e que, se for feito dessa forma, só vai te trazer vitalidade e melhora na qualidade de vida. Sem esquecer da base, do tripé. Então, a dieta, o sono e o exercício. Fundamental. Você tem que merecer. Você tem que merecer. Perfeito, doutora. Agradeço, doutora, mais uma vez de coração. Uma aula. A gente voltou agora a malhar mais interessante ainda. Porque você começa a imaginar, verdade. Uns 3 meses aí, vamos fazer o caminho da fé. Vamos lá. Mas obrigado mesmo. Pessoal, doutor, por favor, mais uma vez, se inscreva no canal. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha, já dá o like, aciona as notificações. E se quiser deixar algum comentário, por favor, fique à vontade. Lembrando que o contato da doutora para encontrá-la, consultório, vai estar na descrição do vídeo. Fique tranquilo que você vai encontrá-la. Tá bom? Agradeço de coração. Namastê, doutora. Mais uma vez. Namastê. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau.